A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Provérbios, que tem sido bênção para a minha vida e para a sua. Para a gente ler, para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente entender o que é melhor para nós. A vida de um louco, de um ímpio, de um insensato e a vida de uma pessoa sábia, cheia da graça de Deus. O tema hoje é: seja determinado ou determinada na presença de Deus. Ou em algo que você vai fazer, um sonho, um projeto, seja determinada. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. E, claro, ser determinado na obra, não é verdade? Provérbio 24, vamos ler do 17 até o 22. Depois vamos para Juízes. 17. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. Infelizmente, tem gente que fica contente. Cuidado, porque meu pai dizia uma coisa interessante. Uma vez ele disse a mim, eu nunca esqueci: a roda gigante gira. A Bíblia diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. É fato que tem pessoas que você não vai muito com ela, nem eu. Mas também não vamos se alegrar com a infelicidade de ninguém. Cada um esteja lutando pelos seus sonhos e seus projetos com o Senhor. Com a sua luta, com o seu trabalho. Ah, errou, mas você não sabe o dia de amanhã. Você pode não errar, mas você tem alguém que você ama da sua casa que vai errar. Então, vigie. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Ele sabe se você e eu vai gostar, Ele pode parar. E quando Ele parar uma pessoa que é mal, a tendência é a pessoa fazer pior. E aí? Então, o justo juiz é o Senhor. Por que ele pode parar, Beto? Porque você é falha, ninguém é bom. Você pode não ter feito o que alguém fez de terrível, mas você não é boa, eu não sou boa. Então, cabe a gente se calar. O juiz é o Senhor. Agora, cuidado para não ficar aplaudindo, porque ele pode parar e vir consequência para você. O 19 diz: não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Às vezes eu e você pode ver uma pessoa bem-sucedida, mas a luz espiritual dele está apagando. Quando vir uma perca para mim e para você, vai doer, vai. Mas a gente vai ter paz, porque tem o Espírito de Deus, tem o Príncipe da Paz. Essas pessoas, elas podem estar milionárias. A gente vê quando acontece alguma coisa que elas ficam desesperadas. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Não vive na presença de Deus. Não vive buscando santidade. Não vive buscando estar da forma que o Senhor quer. Então, a luz delas se apaga. Então, o pouco com Deus é muito, como dizia a minha mãe. Então, não adianta ser milionário e não ter paz. Cuidado, porque muitas vezes você pensa que as pessoas estão felicíssimas, porque tem uma casa boa, um carro bom, e a luz está apagando. Tem coisa mais triste do que isso? Que luz é essa? A luz espiritual. A alma, ela precisa de Deus. Mas tem muitos que não querem estar no pecado. Aí a luz está apagando e a pessoa não tem noção disso. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, respeite as autoridades, não se envolva com as pessoas que se revoltam contra elas. Nós estamos aqui para respeitar as autoridades, seja da casa de Deus, ou as que estão trabalhando no legislativo, né, no judiciário, na política. Ah, porque eu não votei, você não votou, mas ela ganhou. Respeite. Eu não gosto de quem fica xingando as autoridades. Que aqui está, olha. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que revoltam-se contra elas. Fazer moitinho, sabe? Confusão, briga, facção. Não dá certo. Porque amanhã você vai pagar por isso. O 22, para terminar provérbio hoje, o 14, o 24, provérbio 24, né? Estamos falando do 17 ao 22, o 22. Pois no instante eles podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar?
Quando as pessoas fazem moitinho, quando as pessoas criam grupinho para falar das autoridades, para criar problema com as autoridades de Deus, veja que coisa séria. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? A autoridade pode, né, botar na justiça, na cadeia. E Deus? Esse é que sabe trabalhar mesmo, porque mata e não vai preso, manda e não é mandado, né? Então a gente tem que saber calar, tem que saber se comportar, tem que saber ouvir. Ah, mas eu não concordo com o que o pastor fez. Você vai orar por ele. Se ele continuar naquela direção, é ele Deus. Mas não cabe a mim e a você ensinar ele. É uma autoridade constituída por Deus. E as autoridades que ganharam estão ali porque Deus permitiu ou colocou. Então cabe a gente a respeitar. Porque a falta de respeito traz rebeldia. E o Senhor fala que rebeldia é pecado. Está lá em Apocalipse. Não herdará o reino de Deus. Isso é muito sério. Aqui em Juízes 4, do 14 ao 24, tem tudo a ver com o tema de hoje. Seja determinado ou determinada na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é tudo. E porque muitas vezes você passa por situações muito difíceis. Juízes 4, viu? Eu passei aqui uma folha, perdão. Olha o tema. Seja determinado ou determinada na presença de Deus. Você às vezes tem um sonho, você tem um objetivo, mas você não tem determinação. Você quer um emprego do Estado, mas você não estuda. Você não sabe juntar dinheiro. Você só gasta, passeia. Passear é ruim, de jeito nenhum. Mas quando a gente tem condições. E para agir também em determinada situação, tem que ter determinação de Deus. Mas primeiro tem que orar, tem que estar na direção de Deus. Mas seja determinado. Deus te botou na obra para ser determinado e determinada. Ah, Beto, eu estou trabalhando. Aí está certo. Tem hora que você chega, tem hora que nem dá para chegar. O seu quer isso. Mas quando estiver na obra, faça com ordem, decência, com determinação, com honra, aquilo que Deus lhe confiou. Juízes 4, a partir do 14. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor e com seus 10.000 homens. Débora era uma juíza. Você tem ideia o que é uma juíza naquela época, onde mulher não tinha valor? Mas Deus traz existência o que não existe. Deus quebra protocolo. E ela, além de ser juíza, era uma profetisa de Deus. E ela disse a ele: olha, vai, porque hoje tu vai ganhar a guerra de Baraque. O que é isso? Uma mulher determinada, que escuta a voz de Deus e sabe o que está fazendo e o que está falando. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Deus cria tumulto. Quando a pessoa é desobediente, quando Deus tem um plano, pode ter certeza que não adianta fugir, porque ele chega. Quando Baraque chegou ali, ganhou daquele soldado de Sísera e ela fugiu. Mas ela fugindo ou não, Deus estava ali. E você pode até, Deus dizer que a posição já tem algo para você e você vê bem longe da sua mão. Não se preocupe, porque Deus está trabalhando. Se não chegou ainda é porque não é a hora. Seja determinado em orar, em adorar, em louvar e saber esperar. Esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem ideia o que é Deus se inclinar para nós que não merecemos nada? Não é verdade? Mas Baraque perseguiu os carros e o exército de até Azarote e Agogim. Todo o exército de Sísera foi destruído. Ninguém escapou. Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Abé, o quineu. Ele fez isso porque Jaabe, rei de Azor, estava em paz com a família de Ebom. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e lhe disse:
Entra, meu senhor. Então, entre na minha barraca e não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete. Veja que mais uma mulher estava ali diante do inimigo de Deus. Uma mulher determinada. Uma mulher que já tinha um plano dado por Deus. Cícera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele disse: fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas ela sabia o que ela ia fazer. Ela não ia ouvir ele. Porque você e eu tem que estar na direção de Deus. Muitas vezes as pessoas estão contra você e eu. Mas se tem convicção que é Deus, fique na sua posição. Cícera estava muito cansado. Caiu no sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e ficou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça, entrou na terra e ele morreu. Claro que ninguém vai sair matando ninguém por aí. Isso foi uma situação daquela época. Mas quando eu digo determinado ou determinado, é naquilo que Deus já disse que é seu. Quer se formar, estude. Se dedique, trabalhe, mas quando chegar em casa não é televisão não, é estudar mesmo. É ser determinado e determinada pelo que você quer. Quando Baraque chegou perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrá-la e disse: vem cá, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia Deus fez com que o israelita derrotasse Jabim, o rei de Cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele. Por quê? Porque eles acabou com tudo, porque Deus estava com eles. Mas por quê? Porque também houve determinação, coragem e ação. A Bíblia diz que tem que primeiro orar, né? Vigiar para depois orar. Esse vigiar é sonhos, lutar, é ter determinação, é vigiar com o pecado, é vigiar para não cair em alguma situação e orar. E a parte que eu e você não pode fazer, o Senhor faz. Mas aquilo que a gente tem que fazer é conosco. Agora tem que ter determinação, tem que ter força, garra, coragem. E fazer a sua parte, esperar pelo Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.